horas com o fogo, esperando as pessoas chegarem para dar início à nossa transmissão ao vivo de hoje. Eu estou muito contente, especialmente contente. Ao som de um blues, porque na minha opinião o blues é a música mais sensual que existe. Oi, Pri. Oi, mames. Tudo bem? Estou feliz que vocês estão aqui, porque como eu estava dizendo, comecei a falar, né, que esse assunto de hoje, que é uma pergunta, eu vou tratar de tentar responder a uma pergunta, que é como se constituem as sexualidades. Esse assunto é um assunto muito caro para mim. Oi, Laís, tudo bem? É um assunto muito caro para mim. E já eu vou dizer por quê. Deixa eu só curtir mais um segundinho, que a música tá muito boa. Nossa, meu Deus, gente. Mas enfim, vamos ao trabalho. Esse assunto, o assunto que coloca em questão a sexualidade, como se produzem as sexualidades, como se constroem as sexualidades, como se constituem as sexualidades, é um assunto muito caro para mim, desde a minha graduação em psicologia. E mais contemporaneamente, mais recentemente, os seminários do Antônio Quiné, no Rio de Janeiro, foram e continuam sendo uma grande inspiração para mim, com relação a essa temática e com relação a outras também. Então, fica aqui o meu reconhecimento e o meu amor exposto sobre essa transmissão. Bom, eu considero muito importante essa temática, porque nós estamos no século XXI, com tantas transformações, com tantas né? Com tantos com tantas mudanças com relação à sexualidade, e a gente ainda vê que esse é um assunto cheio de preconceitos, né? Rodeado de preconceitos por todos os lados. Então, é muito importante que saberes sobre isso sejam transmitidos, sejam veiculados, e que as pessoas, não apenas que estão na academia ou nos meios psicanalíticos, né, pessoas em geral, o público, o grande público, possa ter contato com informações que quebrem, que desconstruam esses preconceitos. Então, a gente vê que a ideia da sexualidade, ela é tomada na contemporaneidade, principalmente, por dois vieses, para dizer o mínimo, né? Então, de um lado, há uma visão puramente orgânica, que entende a sexualidade como uma herança genética. Então, quem defende esse ponto de vista acredita que as preferências sexuais de alguém já estão inscritas no seu DNA e que a pessoa, então, vai manifestar aquilo que ela tem no seu DNA. É uma visão geneticista, uma visão puramente orgânica, que coloca o sujeito como objeto do seu material genético, né? Coloca a sexualidade humana como algo completamente não construída, não criada, mas herdada. Por outro lado, a gente encontra uma outra visão, uma visão absolutamente individualista, que pensa que a sexualidade é uma escolha totalmente consciente do sujeito. Portanto, eu, sendo um sujeito contemporâneo, eu posso escolher a minha sexualidade, assim como eu escolho as roupas que eu
que eu vou vestir, assim como eu escolho o meu corte de cabelo, assim como eu escolho uma série de outras coisas, eu escolho também a minha sexualidade. Então, esses são, digamos que, dois extremos opostos, visões extremas e opostas que nós encontramos na contemporaneidade, tá? E a visão que eu penso e que eu venho sustentando junto, né, com o pensamento lacaniano e também com outras influências, é que a sexualidade ela é construída pelo sujeito. Ela é constituída pelo sujeito. Ela é, portanto, um processo ativo. E o sujeito é protagonista de sua sexualidade. Mas esse protagonismo ele se dá a nível inconsciente, ou seja, não é do tipo, eu escolhi ter essa sexualidade conscientemente. Há uma escolha, mas essa escolha se dá, em sua grande parte, a nível inconsciente. E essa ideia é sustentada a partir do pensamento de Freud e de Lacan. Eu acho muito legal assim trazer essas informações porque existem muitas pessoas que acreditam que Freud era uma pessoa que tinha uma visão conservadora sobre a sexualidade. Muitas pessoas fazem a crítica de que a teoria freudiana é uma teoria heteronormativa, por exemplo. E eu vou trazer aqui uma passagem de um texto de 1920 chamado Sobre a Psicogênese de um Caso de Homossexualidade Feminina, onde Freud expõe algumas ideias que mostram que ele era um pensador muito avançado e que de determinista ele tinha pouca coisa, se não nada, né? Então, ele apresenta nesse texto os 3 fatores que constituem a sexualidade humana. O primeiro fator são as características sexuais biológicas. Quando se nasce portando um sexo, que pode ser macho, fêmea, ou ainda outras variações, como, por exemplo, o caso dos intersexos, que são pessoas que nascem com um sexo biológico não muito bem definido, com características dos 2 sexos, por exemplo. O segundo fator que constitui a sexualidade humana é o caráter sexual psíquico, ou seja, como cada um se sente, como cada um se percebe, como cada um se representa na sexualidade. Isso tem a ver com a posição subjetiva. E o terceiro fator que constitui a sexualidade humana é o tipo de escolha de objeto, que pode ser homossexual, escolher um objeto do mesmo sexo, heterossexual, escolher um objeto do sexo oposto, ou bissexual. Essas são as possibilidades que o Freud apresenta naquele momento. Então, já em 1920, o Freud, ele diz que são 3 fatores que determinam a sexualidade humana. Não é nem só a sua característica sexual biológica, nem só o seu caráter sexual psíquico, nem só o tipo de objeto que você escolhe. São esses 3 fatores combinados de formas diversas. Então, nós podemos dizer que a característica fundamental da sexualidade humana é a diversidade. A sexualidade é um processo criativo, porque se são 3 fatores que podem se combinar de formas diversas, há então uma gama de possibilidades criativas para que o sujeito possa inventar, produzir a sua sexualidade, que é sempre singular, sempre vivida e experienciada singularmente. A Lucy Irigaray, que é uma filósofa feminista, ela defende a ideia de que o sonho da simetria é um sonho, ou seja, que há o sonho da simetria no senso comum. Isso quer dizer a ideia de que, por nascer macho,
o sujeito vai ter, então, uma posição sexual masculina e, portanto, vai desejar objetos sexuais femininos, vai desejar sexualmente fêmeas. E o oposto, a mesma coisa, por nascer fêmea, a pessoa então vai ter uma posição subjetiva feminina e desejar objetos marcados pelo sexo do macho e que, portanto, seriam masculinos. Essa simetria entre esses três fatores é um sonho divulgado e difundido pelo senso comum e que, na singularidade de cada vida, não se comprova, produzindo muito sofrimento, inclusive, porque a sociedade espera do sujeito que ele apresente essa simetria. E agora nós vamos para Lacan. Lacan, o grande leitor de Freud, psicanalista francês, que dá grande valor para a linguagem nos processos inconscientes. Nós, seres humanos, essa é a ideia de Lacan, nos tornamos sexuados enquanto significantes. É quando o nosso corpo, que vem marcado pelo sexo, quando esse corpo, ele nasce em uma cultura que atribui significantes a esse corpo, é nesse momento que nós nos tornamos sexuados. Então, primeiro, nós somos ditos de um sexo a partir da diferença sexual anatômica. Qual é a primeira coisa que se pergunta sobre um bebê? A pessoa está grávida, ela faz um ultrassom, ela está louca para saber se é menino ou menina. E como é que se vê isso? Como é que se verifica isso? Pela diferença sexual anatômica, se há o sexo do macho ou o sexo da fêmea no bebê. A partir desse momento, essa criança que ainda nem veio ao mundo, ela vão começar a imaginar ela, vão nomeá-la, vão construir o seu quarto, né, se possível, se tiverem os recursos para isso, a partir dessa ideia, a partir dessa diferenciação. Então, primeiro, nós somos ditos de um sexo a partir da diferença sexual anatômica. E depois, nós nos dizemos a partir da nossa própria posição subjetiva, que é construída a partir das nossas experiências. E nesse contexto dessa discussão, a questão que se coloca é a seguinte: como cada sujeito irá representar, a partir dos recursos simbólicos que lhe são próprios, o irrepresentável da pulsão sexual? Porque, a princípio, a priori, a pulsão sexual não tem um sentido. O sentido, ele é introduzido pela linguagem. Então, vou dar um exemplo com relação a isso. A pulsão sexual, ela é algo que aparece no corpo, que é vivido, experimentado no corpo, e é a linguagem que dá um sentido a isso. Por exemplo, Freud, ele deu um sentido edípico para a sexualidade. Ele, através das suas experiências clínicas, né, construiu toda a sua teoria que defende que são as primeiras experiências da criança com seus pais, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos e com as pessoas que convivem com ela, são essas primeiras experiências que irão marcar sexualmente o sujeito. Então, o Freud, a partir desse real da pulsão, ele constrói um arcabouço simbólico, ou seja, linguageiro, que interpreta a sexualidade como edípica. Já vamos pegar uma outra produção, né, linguageira. Na Índia, a filosofia do Tantra interpreta a sexualidade como a força que promove a transcendência. Seria a partir da energia sexual que o sujeito atingiria, então, a iluminação espiritual. Nós vemos aí que é uma outra interpretação
É uma outra forma da linguagem abordar, valorizar e significantizar o que é da ordem da pulsão sexual. Não sei se eu consegui deixar clara essa ideia. Qualquer dúvida vocês podem colocar. E então eu trouxe esses dois exemplos, né, para mostrar que o contexto histórico e cultural ele se transforma e com isso mudam as possibilidades e os recursos simbólicos e linguageiros que os sujeitos encontram para representar as suas sexualidades. Então, hoje nós sabemos que em Nova York, nos Estados Unidos, existem 31 gêneros possíveis, eu não sei se isso foi atualizado, mas existem atualmente 31 gêneros possíveis para a representação da sexualidade. Porque o que é o gênero nesse contexto dessa discussão que a gente está tendo? O gênero é essa representação que encontra um tratamento social, um tratamento político. Eu vou mostrar aqui para vocês, só dar uns exemplos dos 31 gêneros que existem atualmente em Nova York. Agender, pessoa que não se identifica com nenhum gênero. Androgyne, pessoa dotada de feições físicas que corresponde tanto ao sexo feminino quanto masculino. Androgynous, pessoa que contém identificações genitais correspondentes ao sexo feminino e masculino. Hermafrodita. Bigender, pessoa que se identifica com ambos os gêneros. Butch, lésbica com características físicas masculinizadas. Crossdresser, pessoa que veste roupa ou usa objetos associados ao sexo oposto. E aí vai, né? São 31 opções nesse sentido. E é claro, isso não vai parar por aqui. Os tempos se transformam e as representações também se transformam. E a forma como os sujeitos se relacionam linguageiramente, encontram esses recursos na linguagem para representar aquilo que eles sentem pulsando nos seus próprios corpos. Geneviève Morel é uma autora que escreveu um livro chamado Ambiguïté Sexuelle, em francês, né? Em português seria Ambiguidades Sexuais. É um livro que eu não sei se está traduzido para o português, de 2004. E nesse livro, ela apresenta os 3 tempos lógicos da sexuação. Então, ela diz que no primeiro tempo é o tempo da anatomia natural, que é um real. O segundo tempo é o tempo do discurso sexual, que interpreta e valoriza esse primeiro tempo. E o terceiro tempo é o tempo da escolha do sexo pelo sujeito, que pode se dar conforme o discurso sexual ou não. Vocês têm alguma questão? Tá todo mundo quieto? Então, a princípio, são essas as ideias que eu queria introduzir sobre essa questão, né? Como se constituem as sexualidades, frisando justamente esse ponto, né? De que a característica fundamental da sexualidade humana é a sua diversidade. A forma como cada sujeito irá encontrar os recursos simbólicos para dizer daquilo que é impossível dizer, ou seja, da sua pulsão sexual. O Eduardo diz que tem uma questão. Diga, Eduardo. A questão não está chegando. Alguém mais tem alguma pergunta? Vou botar um bluesinho para tocar.
Ai, o que que eu... A pergunta do Eduardo é: como a sociedade contemporânea poderá incorporar e compreender 31 gêneros diferentes? Bom, como ela poderá incorporar? Eu acho que a sociedade ela poderá incorporar e compreender o número de gêneros que for possível quando as pessoas compreenderem essa ideia que Freud já sustenta em 1920, que é a ideia de que a diversidade é a própria característica da sexualidade humana. Cada sujeito elabora e cria a sua sexualidade a partir das suas experiências de vida. Então, a partir dessa ideia, a sexualidade ela é algo muito particular. Assim como cada um tem o seu DNA, assim como cada um tem a sua impressão digital, cada um, de algum modo, tem também a sua sexualidade que lhe é própria. É claro que as identidades de gênero, elas são uma forma de representar aquilo que é próprio, né? De criar digamos que um conjunto daquilo que é muito particular. Por isso que nós não temos um nome para cada sexualidade humana. Não que isso não possa acontecer um dia, nada é impossível. Mas eu acho que a sociedade só vai entender a diferença, os diferentes gêneros e as diferentes formas de sexualidades quando combater os seus preconceitos e compreender que a sexualidade humana ela tem como característica estrutural, como característica fundamental a diversidade, porque cada um tem uma herança biológica diferente, que seria o primeiro aspecto, né, que Freud enumera, são as características biológicas. Cada um tem as suas características biológicas, cada um tem o seu caráter sexual psíquico, a sua posição subjetiva, que é constituída e que é formada a partir das suas experiências de vida, que são sempre únicas. Dois filhos que nascem em uma mesma família não tiveram as mesmas experiências e são pessoas diferentes, portanto. E número 3, porque cada pessoa faz as suas escolhas de objeto e essas escolhas de objeto também nos formam. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a minha resposta, Dudu. Não sei se eu consegui te responder. Bom, eu estou muito feliz. Concordo com a colocação da Laís. Precisamos simplesmente respeitar uns aos outros e entender a diversidade como soma e não como uma coisa ruim. A Marli falou que a herança simbólica também é verdade. A herança simbólica seria justamente a linguagem, esse aspecto da linguagem, né, que nós falamos ao longo da transmissão, é fundamental. E é isso, pessoal. Ao som do blues, eu me despeço de vocês por hoje. Peço que vocês curtam, compartilhem essa transmissão, se vocês acham que ela pode ser útil para outras pessoas. E até a próxima. Qual que fez? Ai, não vi. Fiz uma pergunta, Sandra. Tá, ok. A heteronormatividade da sociedade pode levar a pessoa a acreditar que nasceram no... pode levar as pessoas a acreditar que nasceram no corpo errado? Pergunta muito interessante.
Sandra, eu acho que mais do que a heteronormatividade, mas que tem relação com a heteronormatividade, de alguma forma também é a heteronormatividade, é o que a Lucy Irigaray chamou de sonho da simetria, né? Que propõe uma equalização desses três fatores. Ou seja, se eu nasci macho, com o sexo do macho, então eu tenho que ter uma posição subjetiva considerada masculina na cultura e tenho que fazer escolhas heterossexuais de objeto. Nesse sentido, sim. É essa simetria que não vê a sexualidade como essa diversidade de possibilidades de composição entre esses três fatores, que faz com que as pessoas, então, acreditem que estão num corpo errado, porque elas não se sentem e não se representam da forma como o discurso coletivo acredita que elas deveriam se sentir e se representar. Não sei se eu consegui te responder. Então tá, pessoal. Curtam, compartilhem. E é isso. Muito obrigada pela presença hoje e sempre. Beijão.